E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui, e nesse vídeo eu vou falar sobre packages ou pacotes e importações. Então, imagine que nós temos um programa, um software, que eu e você somos responsáveis por criar algum sistema de streaming de vídeos, por exemplo. E nós vamos ter essas classes aqui: filme, série, anime, novela, documentário, janela, que seria a parte de interface gráfica, miniatura vídeo, botão play, botão pause, botão voltar e a nossa classe app ou main.java. Então, se eu criasse todas essas classes na pasta CRC, vai ficar um pouco bagunçado, digamos assim, porque vai ter muitas classes em uma pasta só. Então, a ideia é de você sempre organizar essas classes, porque à medida que o projeto vai crescendo, é legal que essas classes já fiquem organizadas aí em estruturas de pastas, que vai ficar mais fácil de você gerenciar, procurar classes e etc. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar dividir essas classes aqui em categorias que façam sentido, para a gente criar pacotes baseados nessas categorias. Então, por exemplo, aqui eu tenho um filme, série, anime e novela. Isso aqui é relacionado a um conteúdo de vídeo, então eu vou separar isso aqui. Inclusive o documentário também. Então eu separei aqui. Agora eu tenho a classe janela, miniatura vídeo, botão play, botão pause, botão voltar e a nossa classe main, vou trocar para app aqui. Então eu tenho essas outras classes aqui. Essas classes aqui são relacionadas à interface gráfica, a algo que vai mostrar na tela. Então eu vou separar essas classes aqui da classe app.java. A ideia do app.java é ficar isolado de tudo. Então pronto, eu separei aqui as nossas classes baseadas em temas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar criar uma categoria para essas classes aqui. Essas classes, elas são algumas classes relacionadas a vídeo. Então vamos criar um pacote relacionado a vídeos. Lembrando que isso aqui é só uma anotação, só um rascunho para a gente ter antes de criar esses pacotes. Então essas classes aqui, vamos falar que elas vão ficar dentro do pacote chamado vídeos. Vou dar um tab aqui, só para organizar aqui a nossa anotação. E agora nas de baixo, eu tenho as classes janela, miniatura do vídeo, botão. Todas essas classes aqui são relacionadas à interface gráfica, que é o que a gente vai ver, vai manipular no nosso programa. A gente pode colocar o nome de interface gráfica, mas vai ficar um pouco grande. O que a gente pode fazer? Quando a gente está usando interface gráfica, o conceito de interface gráfica na programação, a gente pode usar o famoso GUI, que é Graphical User Interface, que é a forma resumida de falar que é a interface gráfica do usuário. Então, vamos deixar dessa forma GUI aqui. A gente ainda pode ir um pouco além e dividir isso aqui em subcategorias, em subpacotes. Então, por exemplo, aqui, janela, miniatura, vídeo, botão play, botão pause. Opa, esses botões aqui, eles são botões, o nome já diz. Então vamos criar um pacote relacionado a botões. Então botões barra. Então esse pacote botões está dentro desse pacote aqui, GUI. Então nós temos uma hierarquia aí de pastas. Agora que nós terminamos esse rascunho, vamos criar o nosso primeiro pacote. Aqui na pasta CRC eu vou clicar nesse arquivo aqui, app.java, ou eu posso clicar com o botão direito New Folder para criar uma pasta, ou eu posso clicar aqui, por exemplo, e clicar no botão aqui, New Folder. E agora eu vou digitar o nome da nossa pasta, ou pacote, que é Vídeos, que vai ser o nosso primeiro pacote que a gente vai criar. Então, Vídeos. Apertei Enter. No meu caso aqui, ele mostrou esse ícone aqui de uma pasta relacionada a vídeos, porque eu tenho essa extensão chamada Material Icon 10, que é uma extensão que ele tem vários ícones baseado no nome de pastas e de arquivos que eu criar no meu projeto. Se você não tiver, não tem problema. Tá? Isso aí é só estética, tá? Pronto, criei aqui a nossa pasta vídeos e agora eu vou criar uma classe dentro desse pacote e a classe vai ser filme.java. Então posso clicar aqui e clicar nesse arquivo New File e digitar o nome da classe, vou apertar ESC para cancelar, ou eu posso clicar com o botão direito New File. Você pode fazer das duas formas. Então, por exemplo, filme.java. Lembra de colocar a extensão. Sempre que você coloca a extensão .java, aquela extensão que a gente instalou na hora de configurar o Visual Studio Code integrado ao Java, sempre que você criar um arquivo .java, ele já vai gerar esse código aqui pra gente. Então ele criou public class film
baseado no nome do arquivo que a gente criou, filme aqui. Então, nome de classe sempre igual ao nome do arquivo. Vou selecionar class. E aqui ele já criou uma linha chamada package vídeos. O que é isso? Todas as vezes que você criar um pacote, uma classe lá dentro, você precisa informar também, acima da declaração da classe, essa cláusula aqui. Então, por exemplo, package, espaço, o nome do pacote. Qual que é o nome do pacote? Vídeos. Então, eu vou colocar vídeos. Porque a gente precisa falar para o Java qual que vai ser o pacote que a gente está querendo criar. Não basta só criar a pasta, a gente precisa definir essa linha aqui do package também. Vou salvar aqui. E agora, lá na nossa classe app.java, eu vou criar um objeto dessa classe que eu acabei de declarar aqui. Qual que é o nome da nossa classe? Filme. Então eu vou criar um objeto do tipo filme, nome da classe filme. O nome do nosso objeto vai ser filme minúsculo, é igual a new filme. Perceba que ele ficou vermelho aqui, por quê? Porque ele não encontrou essa classe filme aqui no Java. Então como que a gente resolve isso e por que isso está acontecendo? Essa classe app.java, ela está numa pasta, lá na pasta CRC. E dentro da pasta CRC, eu só tenho a classe app.java e tenho uma pasta chamada vídeos. Então se eu clicar aqui com o botão direito, Reveal in File Explorer, aqui eu estou na pasta CRC, tenho a classe app.java. Quando você cria uma classe em uma pasta, ele só vai conseguir enxergar as classes que estão na mesma pasta. Então, como a classe app.java não está na mesma pasta que filme.java, o Java não consegue enxergar essa classe que está em um pacote diferente, uma pasta diferente. Então, nós precisamos informar aqui nessa classe app onde que está essa classe filme aqui. Então, eu posso fazer vídeos.filme. E aqui é a mesma coisa, vídeos.filme. Dessa forma aqui, eu estou falando que eu quero acessar o pacote vídeos e pegar a classe filme que está lá dentro. Então, dessa forma aqui, já resolve. Se eu executar, não vai acontecer nada porque a gente não implementou nada, mas a ideia desse vídeo não é de implementar nada relacionado a código de cada classe. Só que dessa forma deu certo, só que ainda não está muito interessante. Por quê? Porque a gente está tendo que definir toda vez aonde que está essa classe filme. Então, se eu quisesse criar um outro objeto, eu teria que fazer de novo vídeos.filme, filme 2, por exemplo, é igual a new videos.filme. Então, eu teria que ficar repetindo sempre esse diretório aqui. E se você não entendeu o que é isso aqui, basicamente é o seguinte. Sempre que tiver acessando uma pasta, um pacote, você vai separar por pontos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a classe atual. A classe atual está dentro de CRC. Então, app.java está dentro de CRC. Eu quero navegar no pacote vídeos que está dentro de CRC. Então, eu vou digitar vídeos, que é o pacote filho dessa pasta CRC aqui. Então, vídeos. Ponto. Esse ponto é como se você entrasse dentro desse pacote aí. Então, entrei aqui. E agora, eu quero usar a classe chamada filme. Então, filme. Se tivesse um outro pacote lá dentro, eu faria vídeos.pacote filho, por exemplo. Se tivesse um outro pacote neto, digamos que seja neto. E assim você vai navegando entre os pacotes. Só que, igual eu falei, dessa forma aqui não é uma forma legal de você acessar uma classe que está em pacote diferente. Para isso, você pode fazer uma importação. Então, o que eu vou fazer vou apagar isso aqui, vou deixar da forma que estava. E agora eu vou fazer import, o nome do nosso pacote que a gente quer acessar, vídeos, ponto. E agora eu vou declarar aqui que eu quero usar a classe filme desse pacote aqui. Agora, sempre que eu definir algo relacionado a filme, esse filme está relacionado a essa importação aqui. Então, já resolveu o nosso erro. Pronto. Então, viu que é uma forma bem mais fácil de você usar uma classe de um outro pacote, né? Agora eu vou criar as outras classes que faltam aqui. Então, desse pacote, eu vou começar por esse pacote vídeos, que é o que eu já criei. Eu vou criar essas outras classes, série, anime, novela e documentário. Então, eu vou clicar aqui, botão direito New File, para criar a classe, ou eu posso clicar aqui, por exemplo, para selecionar essa classe,
e clicar em New File. Então vamos colocar série.java, selecionar Class. Se o seu Visual Studio não preencher o pacote, basta você digitar package e o nome do pacote, vídeos. Não tem problema. Documentário, anime, salvar aqui. Falta novela, né? Novela.java. Não sei se tem novela no serviço de streams, mas vamos criar aqui. No nosso vai ter. Eu não gosto de novela não, tá? Ok. Então criei aqui as classes relacionadas a esse pacote. E para mim usar, como que eu faço? Vamos criar aqui um filme, por exemplo. Na verdade, o filme a gente já fez, né? Vamos criar uma novela. Novela é igual a new novela. Deu erro de novo. Como que a gente pode resolver? Eu posso fazer a importação aqui também. Então, import vídeos.novela. Opa. Dessa forma. Resolveu o nosso erro. Se eu quisesse criar um documentário, a mesma coisa. Documentário igual a new documentário. Ele não está sugerindo, ó, no autocompletar, ele não está sugerindo, na verdade agora ele sugeriu, certo? Só que ainda ficou em vermelho. Uma forma rápida de você fazer a importação é você clicar no nome da classe e clicar nessa lâmpada amarela aqui, import documentário. Ou um atalho mais profissional, digamos assim. Clicou aqui onde que está com erro, vou apertar as teclas Ctrl, ponto, e seleciono import documentários. Então já importou aqui import vídeos.documentário. Mais uma vez, série igual a new série. Dessa forma. Ctrl, ponto, enter, já importou aqui pra gente rapidão. Uma forma mais legal ainda de você fazer isso é o seguinte: eu vou apagar todos esses imports, vai ficar tudo vermelho aqui, e o que você pode fazer é import. Qual que é o pacote que essas classes estão? Vídeos. Então, vídeos, ponto, que eu quero acessar o conteúdo dele, e ao invés de digitar cada uma dessas classes que eu quero usar, eu posso fazer a importação de tudo que está lá dentro. Então, eu vou colocar um asterisco e ponto e vírgula, dessa forma. Então, perceba que ele, apenas com uma importação, eu resolvi todos esses problemas aqui de classes que não foram encontradas. Então, é uma forma bem legal de você fazer a importação, quando você precisa fazer a importação de várias classes que estão, ou todos, né? Todas as classes que estão naquele pacote. Agora nós vamos criar as outras classes e os outros pacotes. Então eu vou criar aqui esse pacote GUI, que é Graphical User Interface, que seria as classes relacionadas à interface gráfica, que lá dentro tem essas classes, e também tem um pacote lá dentro que é botões, que botões é um componente, né, que faz parte da interface gráfica. Então por isso que tem um pacote relacionado aqui. É como se fosse botões, fosse algo mais especialista ainda. Então o que eu vou fazer é clicar na pasta CSC New Folder, dessa forma, e vou digitar GUI. Pronto, criou aqui a nossa pasta GUI aqui. E agora, se eu quisesse criar a classe, basta eu fazer, por exemplo, janela. Então cliquei aqui, New File, janela.java. Então ele já preencheu o package GUI, class, salvei, pronto. E como que eu faço a importação de GUI? Poderia fazer GUI, na verdade GUI é o pacote, né? Janela, janelinha, é igual a new Java, new janela. Dessa forma. Como que eu faço a importação mais rápido? Isso, Ctrl ponto, import. Isso aí, já fez aqui. Se eu quisesse já definir para fazer todas as importações dentro de GUI, ponto asterisco. Só que eu quero mostrar um atalho bem mais legal para você de criar tanto o pacote quanto a classe. Então eu vou deletar esse pacote e essa classe que já foi criado, e eu vou fazer o seguinte: aqui em CRC eu quero criar já o pacote e uma classe tudo de uma vez. Como que eu vou fazer isso? Aqui em CRC eu vou clicar com o botão direito, New File, e eu vou fazer, eu preciso criar um pacote GUI com uma classe, por exemplo, janela lá dentro. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu cliquei, ó, CRC New File, então é como se eu estivesse criando uma classe. Só que eu vou criar junto um pacote. Então eu vou fazer, a classe janela está dentro de GUI. Então a primeira coisa que eu vou fazer é GUI,
que é o nome do pacote que vai ser criado, barra a nossa classe, que vai ser janela.java. Dessa forma, se eu apertar Enter, ele já criou a pasta e uma classe lá dentro. Se eu quisesse, por exemplo, criar a miniatura vídeo, eu poderia de novo clicar com o botão CRC, botão direito, New File. Eu poderia, como eu cliquei com o botão direito em CRC e clicar em New File, sempre que você clicar com o botão direito em New File e fizer dessa forma, que é /GUI, o nome da classe, você precisa passar o caminho relacionado à pasta que você clicou na primeira vez. Então, se eu cliquei com o botão direito em CRC, eu preciso navegar dentro dessa pasta CRC. Vou entrar primeiro na pasta GUI, então GUI, barra o nome da nossa classe que a gente quer criar, que é miniatura vídeo.java. Se eu clicar aqui com o botão direito New File, por exemplo, GUI barra teste.java, ele vai criar um outro pacote dentro de GUI. Então, perceba que faz diferença onde que você clica com o botão direito. Se eu clicar apenas em GUI aqui, basta digitar o nome da classe que vai ser criado lá dentro. Então, por exemplo, eu já esqueci o nome da classe. Acabou as classes, nós precisamos criar botões. Eu vou fazer de uma forma mais legal ainda, que é aqui em CRC, New File, eu vou navegar em GUI, barra, eu vou criar um pacote botões, barra, e vou criar uma classe chamada botão play. .java. Então, o que o Java vai entender? Sempre que tiver uma barra, eu estou navegando entre pasta. Se essa pasta GUI não existe, ele vai criar para a gente automaticamente. Se essa outra pasta botões aqui não existe, ele também vai criar uma nova pasta chamada botões. E, por último, vai ser o arquivo que a gente quer criar. Vou apertar Enter. Então, ele já criou botões dentro de GUI e a nossa classe botão play. Se eu clicar aqui em New File, com o cursor selecionado nessa classe aqui, basta digitar a classe que eu quero criar lado a lado dessa classe aqui. Então, por exemplo, botão pause.java, botão, se eu não me engano, é voltar.java. Salvar todos aqui, tem a bolinha aqui que indica que eu não salvei. Outra bolinha, não salvei, agora salvei, pronto. Então já criei todas as nossas classes aqui. E agora vamos fazer a importação delas na classe app.java. Para me declarar todas essas classes que estão em GUI, na verdade eu já até fiz aqui, né? GUI.asterisco. Então eu consigo, por exemplo, usar a classe chamada miniatura vídeo. Miniatura vídeo. E para mim acessar as classes que estão dentro de botões, eu teria que fazer import GUI, que eu estou acessando essa pasta, esse pacote que está dentro de CRC. Então, lembra sempre, é o diretório relacionado à classe que eu estou. Então, eu estou na classe, eu estou em CRC, eu vou navegar na pasta GUI, depois botões, e eu posso colocar asterisco ou definir a classe que eu quero importar em específico. Se eu quero importar apenas botão play, eu coloco apenas botão play. Se não, eu coloco asterisco para importar todas que estão dentro de botões. Então agora eu posso fazer botão play é igual a new botão play. Dessa forma. Bom, eu quero mostrar para você o seguinte. Imagina que você cria uma pasta em CRC chamada, por exemplo, botão sair.java. Só que esse botão sair, eu não queria criar ele em CRC. Eu queria criar ele dentro do pacote GUI botões. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou arrastar essa classe para dentro de botões. Aqui ele já vai dar um erro. Opa, você mudou essa classe de diretório. Como a gente tem uma extensão inteligente aí do Java, que é criada pela Red Hat, ele já detectou que a gente moveu essa classe de lugar. Lembra quando a gente coloca uma classe em um pacote, né, digamos assim, a gente não precisa colocar aquele package, o nome do pacote. Isso aqui ele está sugerindo o seguinte: nós detectamos que você fez essa mudança de diretório e a gente está sugerindo para você refatorar essa classe. O que é refatorar? É fazer alguma alteração
E essa alteração é relacionada a definir já o package automaticamente. Então eu posso colocar OK aqui automaticamente. Então ele refatorou essa classe, fez essa mudança e já colocou o package aqui pra gente automático. Se eu não fizesse isso, ele vai dar esse erro aqui, que é um erro que a extensão já sugere pra gente. Que ele falou o seguinte, cadê? Fala pra mim, cara. Tá falando que o pacote, né, é vazio, porque eu não defini um pacote, não faz o match, né, não é compatível com o diretório que ele está, que é gui.botões. Então o que eu posso fazer é add o pacote gui.botões. Pronto, deu certo. Então você viu que pacotes é muito útil para você separar as classes, deixar mais organizado, você consegue definir as responsabilidades no nosso projeto aqui. Então no pacote botões eu vou ter meio que certeza, né, digamos assim, que todas as classes que estão ali é relacionada a botões. Então o seu código fica muito organizado. Uma outra utilidade de você usar pacotes é para você evitar conflitos de nomes, por exemplo. Imagina que no seu projeto tem uma classe, por exemplo, chamado GPS. E essa classe, GPS, ela está disponível em alguma biblioteca que você está usando no seu projeto. O que é biblioteca? É quando você já usa um código pronto de terceiros, de outras pessoas, que é algo que vai ser útil para o seu projeto. Então, para você não ter que fazer algo do zero, você sempre faz o uso de bibliotecas, que já é algo que já está pronto e está ali de graça para te ajudar, entendeu? Então é sempre legal você usar a biblioteca, mas isso é um assunto para uma outra aula. E aí, imagina que você tem nessa biblioteca de terceiro uma classe de mesmo nome, por exemplo, GPS. E aí, como que você vai falar para o Java qual que é a classe GPS que você quer usar? É aí que você pode usar o pacote. Então, por exemplo, eu quero usar, só um exemplo, eu quero usar a classe GPS que está dentro do pacote localização.gps. Essa é a classe que eu quero usar. E lá na biblioteca do terceiro, a classe GPS está em um pacote diferente, que é, por exemplo, br.localização.brasil, sei lá, GPS, alguma coisa assim. Viajei legal, mas imagina que está em um pacote diferente. Então, dessa forma aqui, o Java consegue identificar qual a classe que a gente quer pegar. Então, ela tem o mesmo nome, só que através do pacote a gente consegue especificar qual delas que a gente quer utilizar. E aqui, já pegando um gancho desse pacote aqui que eu defini, br.com.localização, o que é isso? Que nome de pacote estranho é esse? A Sun, que foi a empresa que criou o Java, ela definiu um padrão para você criar pacotes normalmente utilizado para empresas, que é o seguinte, é você definir o nome do domínio do seu projeto nos pacotes. Então, o que seria isso? Imagina que esse projeto que a gente está criando, eu e vocês temos uma empresa e esse projeto se chama, por exemplo, DevFlix. E nós temos um domínio, que é aquele domínio geralmente que a gente acessa em sites, www.devflix.com.br. Então nós temos esse domínio aqui. Então eu vou voltar aqui para a nossa anotação. Tá aqui. Então eu tenho aqui um domínio chamado www.devflix.com.br. O padrão que a Sun criou é o seguinte, nós vamos tirar esse www. Vai ficar dessa forma, devflix.com.br. E agora nós vamos inverter de trás para frente, não seria rb. Não, é só a ordem que foi colocada aqui. Então eu vou inverter e vai virar br, que é a última palavra, o ponto, a outra palavra é o com, ponto de novo, e por último, a nossa última palavra aqui, que na verdade foi a primeira, né? Mas DevFlix. Então a gente inverteu isso aqui, br.com.devflix. Por quê? Dessa forma fica bem mais fácil de detectar qual que é o pacote. Então, olha, a primeira coisa aqui, o BR já identifica que é um pacote, digamos, brasileiro, um domínio brasileiro, .com. Então dessa forma aqui já fica fácil do Java já entender para qual caminho que ele vai trilhar. Agora, nós vamos transformar isso aqui em pacotes. Então, lembra que o ponto indica que nós estamos acessando pastas? Então, eu vou criar um pacote que vai ser br,
Dentro dele nós vamos ter, então vou colocar uma barra aqui. Dentro dele nós vamos ter esse outro pacote, que é o com. E dentro dele nós vamos ter DevFlix. Então eu vou criar essa estrutura de pacotes aqui. E agora nós vamos criar esses outros pacotes que é relacionado ao projeto DevFlix. Se a gente tivesse um outro projeto sem ser o DevFlix, imagina que a nossa empresa tem um outro projeto que não é o DevFlix. É um projeto relacionado a um jogo, por exemplo. Eu poderia criar um pacote jogo aqui dentro também. Então todas as classes que estão dentro de DevFlix são as classes e os pacotes que estão relacionados ao projeto DevFlix. E o que tiver dentro de jogo é relacionado ao jogo. Então aqui, lembra que eu tenho os pacotes vídeos, filme, pacote GUI. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl X. Lembrando que isso aqui é só notação, tá? Então apaguei aqui dessa forma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar isso e vou apertar, Tab, né? Aí, agora sim. Pronto, fez a indentação para ficar do lado direito aqui. Então eu tenho o pacote BR, lá dentro o com, DevFlix, e dentro o pacote vídeos, GUI, e dentro de vídeos eu tenho filme, tarará, GUI, eu tenho janela, miniatura, tenho um pacote botões. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Lá em CRC, vamos criar esse pacote aqui primeiro. E depois a gente move tudo lá para dentro desse pacote que a gente vai criar aqui. Então lá em CRC, eu vou clicar com o botão direito, New Folder. Por que eu vou clicar New Folder? Porque como eu não vou criar uma classe, eu vou selecionar New Folder. Então eu já vou criar br com DevFlix. Apertar Enter. Pronto, ele já criou as 3 pastas. Se eu falar em CRC, aqui eu tenho a minha pasta BR, vou entrar nela, tem a pasta com e a pasta DevFlix. Então o que eu vou fazer? Um detalhe, se você for mover pacotes de lugar, não faça externamente do seu Visual Studio Code. Sempre que você for mover, move por aqui pelo próprio Visual Studio Code. Porque se você mover pastas, ele não vai conseguir sugerir aquela informação do package automático, tá? Então sempre tenta fazer por aqui e não externamente, manipulando pastas ou arquivos no seu Windows Explorer. Então o que eu vou fazer? Eu vou mover vídeos para dentro de DevFlix. Aqui ele já deu aquele alerta, eu vou clicar em OK para ele alterar as importações. Então aqui ele já até fez essa importação aqui. No caso, ele deu um erro aqui porque eu defini o nome do pacote com maiúsculo. Vou definir aqui minúsculo, rename, colocar minúsculo, DevFlix, apertar Enter. De novo, alerta, porque eu alterei o nome do pacote, ele vai alterar todas as classes aqui dentro. Aqui, vamos lá em documentário. Posso salvar aqui, beleza, salvei. Eu não precisava salvar, mas pediu aquilo porque eu estava com a classe aberta ali e provavelmente não salvei antes. Então, tem essas alterações aqui, olha que legal. Agora eu vou mover GUI também para dentro de DevFlix. Então, ó, peguei o pacote, arrastei para dentro de DevFlix. Ok, pronto. Alterou aqui para a gente todos os pacotes, as importações aqui. Na verdade, é só os packages. Agora aqui na nossa classe app, ele está acusando o erro porque... Na verdade, deixa eu salvar, agora sim, na verdade não acusou erro. Então olha que legal, inclusive o nosso Visual Studio Code atualizou aqui as nossas importações, agora ele está colocando br.com.devflix. Uma configuração que é bem legal de você utilizar, que olha o seguinte, olha o tanto de pasta que nós temos aqui e a gente tem que ficar abrindo uma por uma para a gente acessar as classes aqui. No Visual Studio Code, talvez até no seu já esteja com essa configuração já habilitada, tá? Então talvez você está até estranhando porque que o meu Visual Studio Code aqui está mostrando as pastas de um jeito diferente. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar em File, Preference, Settings, de uma forma bem mais simples de você ler. Então, olha que legal. Lembra que BR, Com e DevFlix estavam em linhas diferentes? O que ele fez foi o seguinte, como em BR não tem nada lá dentro, ele colocou lado a lado de Com. Como o Com também não tem nada dentro, ele colocou também lado a lado de DevFlix. Então, olha o tanto que ficou mais fácil de você navegar entre os pacotes. Se eu quisesse criar uma classe dentro de BR, eu vou clicar aqui, ó. Perceba que ele ficou em underline. Cliquei aqui, New File.
teste. Aí agora ele separou o BR de com e DevFlix. Por quê? Porque agora dentro de BR tem uma classe lá dentro e não é mais uma pasta sem nenhum arquivo lá dentro, apenas pasta. Então por isso que ele separou. Se eu remover esse teste de dentro de BR, ele deixou tudo lado a lado entre as pastas aqui. Então se a sua pasta tem só pasta lá dentro, ele já vai deixar lado a lado aqui e vai ficar bem mais fácil. Se você quiser voltar para o jeito que estava, clica aqui em Compact Folder e ele vai voltar para essa estrutura aqui. Então, a aula de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa parte de pacotes, que é bem legal de você deixar o seu projeto organizado. Se você tem alguma dúvida ou quer sugerir alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? E se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Então, valeu e até mais!